história começa com um protagonista chamado Haruto dentro de um ônibus se lembrando de sua infância. De repente, um acidente acontece e tudo fica preto. Quando o protagonista acorda, ele rapidamente percebe que ele não é mais Haruto, e sim um garoto chamado Ryo. Esse garotinho chamado Ryo basicamente era uma criança mendiga que vivia junto com um bando de pessoas idiotas. A vida do garoto era péssima ao ponto dessas pessoas não deixarem nem mesmo ele comer. Ao processar essas informações, a mente do personagem principal dessa história começa a ficar confusa, pois ele se lembra claramente ser um japonês chamado Haruto, mas ele tem consciência de que agora ele é um mendigo órfão que tem o desejo de vingar o assassinato de sua mãe. Enquanto ele estava confuso, uma garota chamada Celia aparece e pergunta se ele viu uma menina de cabelo roxo. Essa menina sumiu já faz um tempo, e a verdade é que ela é uma princesa. O Ryo diz que não viu essa menina, então a Celia, que na verdade é uma maga, checa a magia ao redor procurando resquícios do poder mágico da princesa. Ao fazer isso, ela fica chocada ao ver uma grande quantidade de magia ao redor do garoto mendigo, sendo que a crença desse reino é que apenas os nobres podem usar magia. Após analisar a magia local, as garotas dizem que irão entrar na favela para procurar a princesa. O Ryo abre sua boca e recomenda que elas troquem de roupa antes de entrar na favela. Assim, elas não chamam a atenção das pessoas e também evitam problemas. Como a ideia do Ryo foi muito boa, elas dão uma recompensa ao garoto e depois partem para mudar de roupa. Ao receber uma quantidade enorme de moedas, o Ryo corre para sua casa. Lá, ele é atacado por um homem desconhecido e só não morre por conta do saco de moedas. Esse mesmo homem que o atacou já eliminou as pessoas com quem o Ryo vivia. Ah, ainda bem, né? Correndo o risco de morrer, o Ryo começa a ver uma garota voando. Essa mesma garota de alguma maneira ensinou ele a usar magia. Assim, usando o conhecimento em artes marciais que ele tinha como Haruto e o seu novo conhecimento mágico, ele começa a lutar com o homem e acaba vencendo a luta facilmente. Após fazer isso, ele tira o capuz de uma pessoa que estava dentro da sua casa e foi assim que ele encontrou a princesa de cabelo roxo. Desesperada, a princesa pede para que ele a ajude e depois ela desmaia ao ver pessoas mortas. Então o Ryo pega a garota no colo e se dirige para fora da favela. No meio do caminho, aquelas garotas de antes se deparam com ele carregando a princesa e nem mesmo permitem que ele se explique. Quando o verdadeiro culpado por tudo iria ser capturado, um homem misterioso chamado Reis deu um jeito de matar o culpado na frente de todos. Dentro do castelo do rei, o Ryo começou a ser torturado por alguns guardas. Quando a princesa acordou, ela perguntou aonde estava o garoto que a salvou, e a sua guardiã informou a ela que o garoto estava sendo interrogado. A princesa diz que o mendigo a ajudou, então ela e a sua guarda descem até o local onde o garoto deveria estar sendo interrogado. Lá elas encontram o menor todo amassado de porrada. Rapidamente elas liberam Ryo e depois curam seus ferimentos usando magia. Depois de se curar completamente e se vestir muito bem, o Ryo tem uma reunião especial com a família real. Lá o rei o agradece por ter salvo a princesa Flora. Como agradecimento, ao invés de dar um pote de ouro pro garoto e mandar ele embora, o rei foi lá e permitiu que o nosso personagem principal estudasse na academia real do reino. Aceitar essa esmola do rei foi a pior coisa que o Ryo fez em sua vida, pois somente os nobres e snobs estudam dentro dessa academia real. Daí, por ser um plebeu, o Ryo acaba sendo desprezado por todos, principalmente por um grupo de garotos que sentem inveja dele. Na escola real, o Ryo acaba fazendo uma amizade com uma professora, que no caso é a garota chamada Celia, que deu um saco de moedas para ele antes. Infelizmente, o protagonista entrou nessa escola sem nem mesmo saber ler. Porém, com o esforço e algumas aulas particulares da Celia, o Ryo aprende a ler e escrever. Não só isso, mas com o passar do tempo, ele acaba se tornando um cavaleiro perfeito graças às lembranças que ele tem de sua vida como Haruto. Japonês, manjador de arte marcial, habilidade com a espada, brabo. Dentro dessa escola, 5 anos duros e grossos de se aturar passam. Durante esse tempo, a Celia continuou sendo a única amiga do Ryo dentro dessa escola. Com o passar desses anos, o protagonista cresceu e ficou mais alto que sua professora. E depois de provar a sua força a um professor de porradaria, o Ryo é chamado para participar de um torneio. Um nobre chamado Alphonse ficou tentando fazer com que o Ryo não participasse, mas o comandante dos cavaleiros, mestre da porradaria, diz que o personagem principal é forte o bastante para isso. No torneio, o Ryo luta contra aquele guarda que o torturou há muitos anos atrás. Nesse momento, o protagonista aproveita para lutar usando toda a sua habilidade. Assim ele desarma o inimigo e ganha a disputa rapidamente. Quando a Celia procura o Ryo para comemorar, ela acaba vendo ele conversando com uma outra garota, e assim a professora fica com ciúmes. No dia seguinte, durante uma aula de magia, alguns estudantes se implicam com o Ryo porque ele não consegue usar a tal da magia. Nesse momento, a professora corre para defender o seu querido Ryo, mostrando que nenhum aluno de fato já domina completamente a magia. O que ninguém sabe é que a magia que o Ryo aprendeu a usar é completamente diferente da que as pessoas desse reino usam. A dele é mais quebrada, coisa de protagonista anime, bagulho overpower. Mais tarde, eles vão para uma floresta treinar. O objetivo era andar de um canto a outro. Pensando em trapacear, o nobre Alphonse pega um mapa da área escondido. Como ele era o capitão do grupo, ele mandou todos usarem esse atalho para chegar no destino mais rápido. Enquanto eles faziam isso, aquele homem misterioso de antes observava o grupo de longe. Porém, quem o cara estava mais observando era o garoto que estava atento a cada uma das armadilhas, que no caso é o Ryo. Enquanto
Enquanto o Ryu era obrigado a carregar a bolsa de todos os nobres, o grupo dele acaba lutando contra goblins e vencendo a luta com facilidade. Mais à frente, o mapa do garoto Snob deu ruim e todos param em frente a um penhasco. Ao ver que os goblins foram derrotados, o mago misterioso decide enviar alguns orcs para atacar os estudantes. Nesse momento, alguns garotos ficam desesperados. Assim, um garoto acaba escorregando de leves e acaba esbarrando na princesa. Bastou apenas um toque do garoto para a princesa ser arremessada no penhasco. Nesse momento, o Ryu ativa o seu aprimoramento corporal e consegue salvar a princesa, mas ele acaba caindo no lugar dela. Após ser salva, a princesa é obrigada a se focar nos orcs. Depois que os orcs são derrotados pelos estudantes, os nobres e snobs que sempre invejaram o Ryu começam a culpar ele pela queda da princesa. Nesse momento, o Ryu já havia escalado o penhasco inteiro, então ele acabou ouvindo os garotos armando contra ele. A princesa tentou mostrar a todos o que realmente aconteceu, mas infelizmente ela não conseguiu. Ao ver isso, o Ryu pensa em fugir para Yagumo, a terra natal dos seus pais desse mundo. Lá todos têm cabelo escuro e olhos apertadinhos. Indo para lá, ele também ia poder concretizar o seu objetivo, que é vingar a morte de sua mãe. Quando ele estava para ir embora, um monstro touro extremamente forte aparece. Os estudantes começam a lutar, porém todas as magias que eles usam acabam sendo inúteis contra o monstro. Então, antes de partir, o Ryu salva novamente a princesa do ataque do monstro e depois de um x1 um pouco demorado, ele consegue separar a cabeça do touro gigante. De volta ao reino, o filho do duque que empurrou a princesa junto ao seu pai conseguiram jogar a culpa de tudo que aconteceu no Ryu. Assim, o protagonista plebeu começa a ser caçado por todos. No fim desse dia, o Ryu foi até a sua única amiga, se despediu dela e prometeu enviar cartas usando o nome de Haruto. A primeira coisa que o Ryu faz em chegar em outro reino é mandar notícias para a professora Célia. Nesse novo reino, ele procura por mantimentos para seguir com sua viagem. Ao parar para comer em um local, o Ryu fica surpreso ao descobrir que o macarrão nesse mundo se chama pasta. Para conseguir os mantimentos, o Ryu vai até uma guilda de comerciantes. Lá ele adquire alimentos enlatados e chama bastante atenção de uma garota chamada Lottie. Ao sair da cidade, o Ryu é atacado por uma criança semi-humana. A garotinha consegue envenenar o protagonista, mas ele usa suas habilidades desconhecidas para se curar. Depois disso, ele cai na porrada com a garotinha e vence a luta. Ao ser imobilizada, a pequena começa a chorar, falando que não deseja morrer. Então o Ryu vai lá e bota ela para dormir. Enquanto ela dormia, o protagonista foi lá e removeu a coleira de escravidão que ela estava usando. Quando a garota acorda, o Ryu pergunta o porquê dela ter feito isso. Então ela diz que um nobre mandou ela matá-lo. Ao questionar mais a garota, o Ryu descobre que ela era uma escrava daquele nobre que o acusou de tentar matar a princesa. O nome do garoto é muito horrível, então não quero nem tentar falar, vai sair errado. Agora que o Ryu quebrou a coleira dela, ela está completamente livre. O personagem principal aconselha a garota a ir até o reino das feras. Lá ela vai poder viver tranquila, com liberdade, satisfação, alegria e emoção. Quando o Ryu tenta meter o pé e se afastar da pequena, ela fica perseguindo ele. Então ele decide cuidar da garota chamada Latifa até ela chegar em um destino agradável. Durante a viagem, o Ryu acaba descobrindo que a Latifa também é uma humana reencarnada nesse mundo. Não só isso, mas ao acampar dentro de uma grande floresta, a garota dorme e sonha em voz alta. Assim, o protagonista acaba ouvindo ela falar de Tóquio. Logo, o cara chega à conclusão de que ela estava no mesmo ônibus que ele. Depois de acabar com os pesadelos da garota usando magia, ele ouve alguns sons do lado de fora e decide ir verificar. Do nada, um lobo aparece e o deixa cego com um flash de luz. Não só isso, mas várias garotas semi-humanas começam a atacá-lo. Quando o Ryu descobre que os inimigos estão tentando salvar a garota semi-humana que está com ele, ele até tenta se explicar enquanto se defende dos golpes. Porém, ele acaba sendo derrotado e preso em uma cama. Quando a Latifa acordou do seu sonho, ela correu até o Ryu e explicou toda a situação para as pessoas. Com isso, a mulher mais velha do local ordenou que ele fosse solto. Depois, em uma reunião com os anciões desse local, o protagonista pede para que eles cuidem da Latifa. Daí, como a garota é muito apegada ao protagonista, ele irá viver nessa floresta durante um tempo até que ela se acostume com as pessoas que vivem ali. Depois de combinarem fazer isso, o Ryu acaba conhecendo a divindade dessa floresta. O nome dela é Drias e ela sente algo muito especial dentro do Ryu. Ao conferir o que habita dentro do protagonista dessa história, a Drias descobre que o Ryu é portador de um espírito divino, porém a divindade dentro dele está dormindo. Quando os anciões descobrem isso, eles passam a acreditar que o Ryu é um tipo de existência divina. Com isso, o cara passa a ser tratado igual a um rei nesse local, tendo até mesmo 3 garotas vivendo com ele somente para cuidar dele e da Latifa. O Ryu aproveita essa estadia na floresta para aprender a usar melhor suas habilidades, então ele treina sua magia desconhecida, melhora suas habilidades com a espada e também conquista o coração de várias garotas. Assim, ele acaba vivendo um ano inteiro de paz e tranquilidade nessa floresta. Eu já vivi ali pro resto da minha vida. Enquanto o Ryu vivia sua vida de boas, aquele mago obscuro do reino, o tal do Reis, foi até um ninho de monstros acompanhado de um aprendiz. Lá, ele roubou o ovo de alguma criatura mágica. Depois de fazer isso, uma legião de monstros fortes começam a persegui-los. Com o passar de um ano, o Ryu e a Latifa passam por uma cerimônia, e depois disso, os dois passam a ser considerados membros oficiais dessa vila. Eles recebem até mesmo uma festona após se tornarem membros oficiais. Quando o protagonista decide contar para a Latifa que ele irá ir embora dessa vila, pois o seu objetivo
objetivo é ir até o local onde ele nasceu e vingar a morte de sua mãe, a garota acaba não aceitando muito bem a decisão dele. Nisso, ela foge para dentro da floresta. Depois disso, o Mago Obscuro manda seu servo engolir uma pílula protetiva e deixa ele sozinho com um animal de transporte, para poder fugir, e o ovo que eles roubaram. Enquanto os monstros vão atrás do ovo, o Mago Obscuro chamado Rei foi até a toca dos largatos voadores e começou a roubar todos os ovos dos monstros. Após concluir o saque, ele destruiu uma bolinha vermelha e isso fez com que mais uma pessoa morresse. Dessa vez foi o servo leal dele. O homem que no momento estava voando no grifo cai igual bosta no chão perto da Latifa. Nesse momento, o ovo dos monstros também cai por lá e se quebra. O largato voador chefe chega e começa a atacar a Latifa. A garota começa a fugir dos golpes dele. Quando o largato voador chefe iria acertar a garota, o Ryu aparece e a salva. Depois disso, o protagonista começa a bater um x1 contra o monstro, e depois de alguns golpes, ele consegue derrotar o largato voador. Quando as guerreiras descobrem que ele matou um Wyvern negro sozinho, elas ficam assustadas. Provavelmente elas ficaram assim porque elas acreditavam que o Ryu não era tão forte. Como o Wyvern mais forte de todos foi derrotado, os outros monstros recuaram. Assim, o Ryu conseguiu salvar a vila de um possível ataque. Depois disso, o protagonista da história resolve seguir com sua viagem. No dia seguinte, ele se despede de todos e promete ajudar a vila caso ela esteja em perigo. Antes de partir, o Ryu recebe muitos presentes, e o presente mais útil de todos foi um objeto que permite ele armazenar coisas dentro de um espaço mágico. Esse aí foi um presente perfeito, guardou muita coisa brabo queria. 2 meses depois que o Ryu chegou na região de Yagumo se passam e ele não encontrou nenhuma informação sobre sua mãe. Em uma busca constante por informações, o protagonista vai até a pessoa mais conhecida nessa região. A pessoa é uma velha chamada Yuba, e ela é a líder de uma vila. Ao contar toda a história dos seus pais para a velha, a mulher abre um sorriso e diz que ela é a avó dele. Depois disso, a Yuba leva o Ryu até o túmulo dos seus pais. Nesse local, a idosa revela saber alguns segredos sobre o pai e a mãe dele, porém ela não pode contar, vacilona. Daí para o Ryu não ir embora sem conseguir mais informações sobre esse passado sombrio deles, a avó dele o convida para viver com ela durante um tempo. O cara aceita e no dia seguinte ele já consegue ver o conteúdo premiado de sua prima. Depois disso, ele faz um rangão usando suas artes espirituais. A comida que ele fez acabou sendo elogiada por todos. Após o almoço, a avó Yuba pede para que um garoto chamado Shin leve o Ryu para caçar com ele. O garoto diz que o Ryu é magro e provavelmente não vai caçar bem. Então a velha diz que o Ryu é forte. Daí o Shin vai lá e o leva para caçar. Durante a caça, o Ryu consegue pegar vários animais, e isso deixa o Shin muito triste. Ao chegar todo sujo na casa da vovó, o Ryu usa suas artes divinas para criar uma banheira top de luxo. As garotas ficam surpresas ao ver a banheira. Já o Shin e os seus amigos ficam com inveja do Ryu. Com o passar do tempo, várias garotas começam a ficar interessadas no Ryu. Afinal de contas, o cara consegue spawnar uma banheira do nada. A Yuba, preocupada com a venda de arroz deste ano, pede para que o seu neto faça a escolta da carga, pois ela já viu que ele é bem forte, e obviamente ele aceita. Do nada, uma briga começa na vila. Quem estava arrumando briga era o filho do líder de uma vila vizinha. Basicamente, o cara gigante estava dando em cima da prima do nosso protagonista, e o Shin estava tentando protegê-la. Quando a velha chegou para acabar com a briga, o Shin já estava sendo enforcado. A velha manda o cara soltá-lo, e depois diz para essas pessoas que não fazem parte dessa vila ficarem em uma casa de hóspedes, e não saírem de lá até o dia seguinte. A velha só controlou sua raiva pelo fato do cara ser filho do chefe da vila vizinha. Quando esse cara aí tava metendo o pé, ele vê o Ryu parado e tenta derrubar o protagonista com um chute, porém quem acaba caindo é ele. Preocupado com a sua irmã, o Shin pede para que ela durma na casa da chefe da vila, e a velha permite. No dia seguinte, enquanto o Ryu treinava, as duas garotas foram lá perguntar o porquê dele praticar artes marciais além das artes divinas. Enquanto colocava sua roupa, o Ryu disse que ele ficou forte para proteger um certo alguém, mas agora ele treina por ele mesmo. Durante a noite, aquele cara escroto de antes invade o quarto das garotas querendo fazer merda. Quando o Ryu vê essa cena, ele tem um flashback da morte da sua mãe. Irritado, ele joga o cara para fora da sua casa e depois começa a socar a cara dele, com força, vontade. Ele só para de socar o cara quando alguém o segura. No dia seguinte, o protagonista pede desculpas por causar problemas, porém tá tudo tranquilo, as pessoas o agradecem e dizem que fariam o mesmo. Logo em seguida, um homem chamado Ayate, que estava nessa vila a trabalho, leva os 3 vacilões para um campo de prisioneiros. A velha Yuba também dá uma carta ao Ayate e pede para que ele entregue essa carta ao seu pai. E conforme o Ryu havia combinado antes com a sua avó, ele foi lá e ajudou a levar os grãos de arroz para a capital. Na capital, o Shin agradece o Ryu por ele ter salvo as garotas. Depois disso, o Ryu dá um passeio com a irmã do Shin e dá um presentinho para ela. Mais à frente, um homem estava tentando capturar uma garota. Ao ver a cena, o Ryu imobilizou o cara e salvou a garota. E quando os guardas chegam, ele mete o pé para evitar problemas. Enquanto isso acontecia, o Ayate entregava a carta de Yuba para o seu pai. A carta continha informações secretas sobre o Ryu. Depois que um homem chamado Gouki lê a carta, ele chama o Ryu para conversar na sua casa. O Gouki informa ao Ryu que eles eram subordinados da mãe dele. Basicamente, a mãe do Ryu era integrante da família real, e o pai dele era um guerreiro forte que conquistou o posto de guardião da princesa. Com o tempo, o guardião e a princesa se apaixonaram. Com o fim de uma guerra, o líder do reino inimigo desejou a princesa como sua esposa. Então, o rei de Yagumo mandou sua filha fugir junto com um homem que ela realmente gostava. Após contar a verdade para o Ryu, o Gouki
pediu para que ele fosse conhecer o rei e a rainha. Obviamente, o Ryu aceita. Durante a conversa com o rei e a rainha, o Ryu conta que seu pai e sua mãe já faleceram. Segundo as memórias dele, o seu pai morreu quando ele era pequeno. Daí, quando ele tinha uns 5 anos de idade, a mãe dele foi assassinada por um homem. A pessoa que matou a mãe dele foi um homem chamado Lúcio. Curiosos sobre o Ryu, todos perguntam como ele sobreviveu depois disso. Então, ele conta todos os detalhes de sua vida, incluindo o fato dele ser um mendigo, o fato dele ter salvado a filha de um rei e depois ter estudado em uma escola onde todos o tratavam mal. Depois de sair de lá, ele viajou até Yagumo com o objetivo de vingar sua mãe. Preocupado com o Ryu, o rei pede para o garoto lutar contra o Gouki e demonstrar sua força. Durante a batalha, o Gouki fica animado a lutar contra o Ryu, então o homem tenta usar suas artes espirituais contra ele. Nesse momento, nosso protagonista também usa o seu poder, e assim ele derrota o Gouki. Ao ver que o Ryu é forte, o rei pede desculpas por julgá-lo como fraco e o deseja boa sorte em sua jornada. De volta à vila, o Ryu informa a velha Yuba e a sua priminha que ele vai meter o pé em breve. Quando a Sayu descobre que o Ryu vai meter o pé da vila quando a próxima estação chegar, ela primeiro fica triste e chora, mas depois ela começa a treinar para se tornar mais forte. Durante um festival da vila, a Sayu declara o seu amor pelo Ryu, e ele diz que não pode corresponder aos sentimentos dela, mesmo a garota implorando. O protagonista diz que esse estúdio não tem investimento suficiente para animar mais uma garota além das que já tem, e das que vão ter. Então ele vai embora e a garota fica lá chorando, culpando o estúdio por tudo. Com a chegada do fim do outono, o Ryu se despede da velha Yuba, da sua prima e da Sayu. Depois ele mete o pé voando. Após voar bastante, ele chega na floresta em que ele deixou a Latifa. Lá ele recebe um abraço caloroso da garota. Daí, durante uma conversa com os grandes sábios da floresta, o Ryu diz que deseja construir uma casa que ele possa levar consigo em um espaço mágico, e os anciões diz que vão providenciar isso para ele. Ao voltar para casa com a Latifa, o Ryu se encontra com várias garotas e elogia cada uma delas. No dia seguinte, o nosso personagem principal acorda com uma menina de cabelo rosa nua na sua cama. Ele acorda a garota e pergunta quem ela é. Então a mina responde que ela é um espírito. No momento que a garota fala isso, o Ryu acaba se lembrando que esse espírito o ajudou quando ele ainda era pequeno. Tudo isso se confirma quando o espírito diz saber tudo sobre o Ryu, incluindo o fato dele também ser o Haruto. Porém, essa garota espírito não sabe nada sobre ela mesma, nem mesmo seu próprio nome. Do nada, o Ryu tem um flashback aí de uma garota que é parecida com essa espírito, então o Ryu decide nomear a espírito de cabelo rosa como Aisha. Depois disso, em uma conversa com Adrias, todos descobrem que a garota que está ligada ao Ryu é boa em todos os tipos de artes espirituais. Para entender melhor o poder dela, Adrias pede para que o Ryu lute contra a Aisha. Durante a batalha, a garota espírito demonstra ter o mesmo potencial de batalha que o personagem principal. Após presenciar o poder da Aisha, Adrias diz que irá treiná-la, e os anciãos já dão a ela as suas boas-vindas a essa vila. Depois de um tempo na vila, o Ryu avisa que em breve irá meter o pé. Assim que ele diz isso, a Latifa fica meio triste. Durante a noite, quando o Ryu foi lá tomar um banhozinho, a Latifa apareceu querendo lavar as costas dele. Nesse momento, ele foi obrigado a aceitar, pois a garota ameaçou tirar suas roupas e tomar um banhozinho com ele. Enquanto lavava as costas do Ryu, a Latifa disse que se lembra de ser uma japonesa, e o Ryu disse que ele era um japonês chamado Haruto. Assim eles confirmam que ambos eram de Tóquio e que ambos estavam naquele ônibus. No dia seguinte, quando o Ryu estava partindo, os anciões da vila dão várias ferramentas, incluindo um teleporte portátil e um aparelho que muda a cor do cabelo. Antes de ir para o seu verdadeiro destino, o Ryu decide ir se encontrar com a Célia. Antes de se encontrar com ela, a história revela que a garota de cabelo branco terá que se casar com aquele guarda arrogante que uma vez bateu no Ryu. Durante a noite, o Ryu invade o dormitório da escola e vai até o lugar de pesquisas, onde a Célia ficava o dia inteiro. Ao abrir a porta, ele se depara com o local todo vazio. Então, com a ajuda da Aisha, o Ryu descobre que a Célia está no Palácio Real. Não só isso, mas ele também descobre que a garota está sendo obrigada a se casar com aquele cara escroto. A decisão do Ryu nesse momento foi de ir até a Célia e verificar se ela está bem. Na mesma noite, ele invade o quarto dela e a garota já parte para o abraço. Ao perguntar se ela está feliz com esse casamento, a garota expulsa ele do quarto e depois fica lá chorando sozinha. No dia seguinte, a Célia foi lá e vestiu uma roupa linda para se casar. Daí aquele nobre escroto chamado Charles teve uma atitude muito humilde com a Célia e trouxe suas 5 esposas para conversar com ela e acalmá-la. Quando o cara mete o pé, as outras mulheres do cara dizem para a Célia que pretendem tratar ela como uma inferior, pois ao se casar com esse cara, ela irá se tornar a 7ª esposa dele. A Célia, agindo como uma boneca, diz que vai aceitar esse tratamento de boas, tranquilo. Aturar vocês é tranquilo, pior aturar aquele cara lá. Do nada, a princesa chega querendo visitar a Célia, e comparando a altura entre as duas, a gente repara que a Célia sofre de nanismo, pois ela é mais velha que todos e ainda continua com a mesma aparência e altura de anos atrás. A princesa diz para a garota de cabelo branco que irá apoiá-la caso ela deseje se livrar desse casamento no futuro. Porém, agora, mesmo sendo uma princesa, ela não pode impedir esse casamento. Mais tarde, o escroto do Charles e a Célia começam um desfile público para os plebeus os admirarem. No momento que o desfile acaba, o Ryu aparece derrotando vários guardas para chegar até a garota de cabelo branco. Ao passar por cima dos guardas, o Ryu é confrontado pelos guardas da elite do reino. Mesmo os caras sendo fortes, eles acabam sendo amassados em questão de segundos. Em seguida, o Ryu mete um socão no Charles e depois finge pegar a Célia como refém. Enquanto todos se preocupam em como salvar a noiva, o Ryu pergunta se ela realmente vai aceitar esse casamento. Depois de muita conversa, a garota pede para que o Ryu atire dessa situação. Daí o nosso personagem principal pega a garota no colo e começa a
fugir enquanto se defende do ataque mágico de vários guardas. Impressionado com a força do ladrão de mulher, aquele vilão chamado Reis lança um golpe trevoso e o Ryu também se defende desse golpe. Ao mesmo tempo que o Ryu fugia com a garota, o Charles estava sendo escroto com o comandante do exército mágico. Já o Reis, mesmo estando interessado no ladrão de mulher, ele não pode ir atrás do Ryu, pois o seu dever é ficar ao lado da família real. Já o Ryu, bom, ele está sendo perseguido por vários soldados montados em grifos, mas tudo isso está dentro dos seus planos. Para evitar ser alvejado, ele desce em um beco e deixa Célia ao cuidado da Aisha. Enquanto elas fogem, o Ryu irá chamar a atenção de todos os soldados. Na hora que os guardas veem o sequestrador de noivas sem a garota, eles chamam por reforços e depois começam a atacar. Ao descer dos prédios para evitar os golpes de cima, o Ryu vai para a rua e começa a descer a porrada em vários usuários de magia. Segundo o próprio personagem principal, ele poderia resolver tudo isso com facilidade, se ele não estivesse se contendo para não matar as pessoas. Do nada, o homem mais forte desse reino chega e manda todos os seus soldados recuarem. Por que ele fez isso? Porque ele vai derrotar o Ryu sozinho. Mesmo o protagonista desse anime sendo forte para um grande caramba, o homem mais forte desse reino acaba dando bastante trabalho. No meio da batalha, o homem para e pergunta o porquê do sequestrador de noivas não ter nenhuma intenção assassina. Irritado por ser subestimado, o homem ativa um poder na sua espada e faz um ataque bem chamativo no Ryu. A força do seu golpe quebrou as janelas e desenhou no chão o meu pá. Quero dizer, arrombou o chão todo. O Ryu aproveita esse golpe chamativo para fugir e chegar até onde a Célia estava sã e salva. Do nada, vários raios coloridos começam a cair em diferentes pontos. Aí eu pensei, nossa, um inimigo fortão vai aparecer e vai ter uma batalha final. Sabe o que aconteceu? Várias pessoas do Japão, sei lá de onde elas vieram, foram convocadas nesse mundo. A Aisha, vendo isso, pediu para que o Haruto fosse lá e ajudasse essas pessoas. Haruto, Ryu, cada hora ela chama ele de um nome diferente. E a cena final do anime é basicamente o Ryu indo atrás de salvar mais humanos que foram enviados a esse mundo. Eu realmente não entendi o porquê do autor querer colocar a humanidade inteira para ser enviada para esse mundo, mas eu pretendo entender quando um dia uma segunda temporada desse anime sair, se é que um dia vai sair isso mesmo.